Imagine um homem bem-sucedido, sentado sozinho numa sorveteria, tomando seu sorvete favorito como todos os dias, sem saber que naquela tarde receberia o pedido mais estranho de sua vida. Uma funcionária se aproxima nervosa e faz uma pergunta que o deixa sem palavras. "O senhor poderia acompanhar minha filha hoje à noite?" O que parecia um pedido absurdo se tornaria o início de uma história de amor que ninguém esperava. Fique até o final para descobrir como um simples gesto de bondade transformou 3 vidas para sempre. Marcos tinha 41 anos e um ritual sagrado que cumpria toda tarde sem falta. Tomar sorvete sozinho na sorveteria mais bonita da Vila Madalena não era um capricho, era seu refúgio. Depois de tantos anos construindo um império desde o zero, havia aprendido algo doloroso. O dinheiro atrai pessoas, mas raramente atrai verdade. Por isso preferia o silêncio daquela mesa junto à janela, onde ninguém lhe pedia nada, onde ninguém fingia interesse por ele, apenas o sabor doce do sorvete de creme com castanha do Pará e o murmúrio suave das conversas alheias. Era um homem reservado, de palavras medidas e gestos discretos, que havia encontrado paz na solidão depois de anos cercado de sorrisos falsos e mãos estendidas. Vestia sempre com simplicidade, sem marcas chamativas nem relógios ostentatórios, porque havia decidido há muito tempo que a verdadeira riqueza não precisava ser demonstrada. Naquela sorveteria, ele era simplesmente Marcos, um cliente a mais que chegava às 17 horas e ia embora quando o sol começava a se esconder atrás dos prédios da Vila Madalena. Ninguém sabia quem ele era realmente. Ninguém perguntava de onde vinha ou para onde ia depois. E essa invisibilidade lhe dava uma liberdade que havia esquecido que existia. Podia se sentar ali durante 1 hora inteira sem ter que explicar nada, sem ter que atuar, sem ter que se proteger das intenções ocultas que tanto conhecia. A sorveteria era um lugar especial, com paredes de tons quentes e mesas de madeira antiga que contavam histórias de décadas. Os tetos altos deixavam entrar a luz da tarde, criando sombras suaves sobre o piso de ladrilho hidráulico que lembrava as casas antigas de São Paulo. Marcos sempre escolhia a mesma mesa, aquela junto à janela que dava para a pracinha, onde podia observar as famílias passeando, as crianças correndo atrás dos pombos, os casais de mãos dadas. Via tudo isso de sua distância segura, sem participar, sem se envolver, como se fosse um espectador de um filme que nunca termina. Às vezes se perguntava se havia escolhido a solidão ou se a solidão o havia escolhido, mas a resposta já não importava. Havia se acostumado a viver assim, sem compromissos que o decepcionassem, sem esperanças que o machucassem, sem ilusões que o tornassem vulnerável. Cada tarde era igual à anterior e isso lhe agradava porque a rotina o protegia do mundo exterior, das mentiras disfarçadas de amizade, dos interesses ocultos por trás de cada convite. O aroma doce do sorvete recém-preparado enchia o ar, misturando-se com o som das colheres contra os potinhos de vidro e as risadas distantes de outros clientes. Era um lugar tranquilo, aconchegante, onde o tempo parecia passar mais devagar que no resto da cidade. As pessoas que o haviam rodeado durante anos nunca se interessaram por saber do que ele gostava, o que o fazia rir, o que o mantinha acordado à noite. Só queriam saber quanto ele tinha, o que podiam obter dele, como podiam se beneficiar de seu sucesso sem ter que se esforçar para ganhá-lo. Havia aprendido a reconhecer esses olhares calculistas, essas conversas que começavam com elogios vazios e sempre terminavam com um pedido disfarçado de favor urgente. Por isso, havia decidido se afastar, construir um muro invisível entre ele e o resto do mundo, manter sua vida privada longe dos holofotes. Não era amargura o que sentia, era cansaço. Um cansaço profundo de fingir que não notava as intenções, de sorrir quando alguém se aproximava com uma história triste e uma mão estendida. Na sorveteria, ao contrário, ninguém esperava nada dele além do pagamento justo por um sorvete bem servido. Era invisível, anônimo, e isso lhe dava uma tranquilidade que o dinheiro nunca pôde comprar com todos os seus zeros na conta bancária.
Podia ser simplesmente um homem tomando sorvete, sem explicações, sem máscaras, sem ter que provar nada a ninguém. Havia descoberto que a verdadeira liberdade não estava em poder comprar o que quisesse, mas em poder ser quem realmente era, sem medo do julgamento ou da traição. Os funcionários já o conheciam. Sabiam que sempre pedia a mesma coisa: 2 bolas de sorvete de creme com castanha do Pará, sem extras, sem decorações chamativas. Traziam seu pedido sem perguntar, com um sorriso breve e respeitoso, e ele agradecia com um movimento de cabeça e algumas palavras amáveis. Essa simplicidade o reconfortava de uma maneira que poucas coisas em sua vida conseguiam fazer nesses dias de solidão voluntária. Não havia drama, não havia falsidade, apenas uma troca honesta de serviço e cortesia, de trabalho bem feito e reconhecimento genuíno. Às vezes ficava olhando o seu sorvete derreter lentamente no potinho, enquanto pensava em como havia chegado até ali, a esse ponto de sua vida onde o sucesso profissional convivia com o vazio pessoal mais absoluto. Havia construído uma empresa sólida desde os alicerces, havia gerado empregos para centenas de famílias, havia alcançado metas que na juventude pareciam impossíveis e inalcançáveis. Mas nas noites, quando voltava para sua casa grande e vazia, se perguntava se todo esse esforço havia valido a pena, se o preço que havia pagado não havia sido alto demais, se o custo da tranquilidade havia sido renunciar à companhia, à calidez humana, à possibilidade de compartilhar sua vida com alguém que o visse como algo mais que uma conta bancária. Eram perguntas que não tinha vontade de responder, então as afogava no sabor doce de seu sorvete favorito. Porém, não se arrependia de suas decisões porque cada uma o havia trazido até esse momento de paz que tanto valorizava. Havia aprendido a aproveitar sua própria companhia, a encontrar satisfação nas pequenas coisas que antes passava despercebidas. O sabor perfeito do sorvete bem preparado, a brisa fresca da tarde entrando pela janela, o som dos sinos da igreja marcando as 18 horas. Esses momentos eram completamente seus, sem condições, sem expectativas, sem decepções possíveis, porque não dependiam de ninguém mais além dele mesmo. E isso era suficiente, ou pelo menos era isso que dizia a si mesmo toda a tarde, enquanto tomava a última colherada de seu sorvete e deixava o dinheiro exato sobre a mesa, junto com a gorjeta justa. Levantava-se devagar, sem pressa, sem urgência. Guardava a carteira no bolso da calça e caminhava para a saída com passos tranquilos e medidos. Cumprimentava com um gesto discreto quem o olhava e saía para a rua, onde o entardecer pintava o céu de laranja e rosa intenso sobre os telhados das construções da Vila Madalena. Era sua rotina, seu ritual pessoal, sua maneira de manter o mundo a uma distância segura onde não pudesse machucá-lo de novo. Mas naquela tarde, sem que ele soubesse ainda, sua vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais imaginou, nem em seus sonhos mais loucos. Porque às vezes o destino se esconde nos lugares mais inesperados, disfarçado de um simples pedido. A auxiliadora tinha 57 anos e 30 deles os havia passado trabalhando na mesma sorveteria, servindo sorrisos junto com sorvetes. Conhecia cada canto daquele lugar como se fosse sua própria casa, cada marca nas paredes que contava uma história diferente, cada cliente regular que entrava buscando um momento doce no meio da rotina diária. Era uma mulher de rosto amável marcado pelo tempo, mãos trabalhadoras curtidas por anos de esforço e olhos que viam tudo sem julgar ninguém. Ao longo das décadas, havia aprendido a ler as pessoas apenas observando-as por alguns minutos. Sabia quem vinha celebrar algo especial, quem vinha esquecer uma tristeza, quem buscava companhia desesperadamente e quem preferia estar completamente sozinho. E Marcos definitivamente era dos que preferiam a solidão. Isso ficava claro em cada visita que fazia ao estabelecimento. Levava vários meses vindo toda tarde, sempre no mesmo horário exato, sempre na mesma mesa junto à janela, sempre com o mesmo pedido que nunca mudava. No início, a auxiliadora pensou que era apenas mais um cliente, na longa lista que havia atendido durante sua carreira. Mas com o tempo, começou a notá-lo de verdade,
a prestar atenção aos detalhes que outros funcionários passavam por alto sem dar importância. Marcos nunca chegava acompanhado, nunca falava ao telefone enquanto tomava seu sorvete, nunca reclamava se o atendimento demorava um pouco mais que o normal. Era educado de uma maneira genuína, que não se via muito nesses tempos modernos. Não era uma cortesia forçada ou ensaiada como a de alguns clientes. Dizia por favor e obrigado com uma voz tranquila que transmitia respeito verdadeiro. Olhava nos olhos quando falava em vez de ficar mexendo no celular. Deixava sempre uma gorjeta justa, sem fazê-la notar nem esperar reconhecimento por isso. A auxiliadora havia visto todo tipo de cliente em sua longa vida profissional. Os arrogantes, que estalavam os dedos para chamar atenção como se fossem reis, os impacientes, que reclamavam de tudo sem razão aparente, os generosos que deixavam notas grandes esperando elogios e agradecimentos exagerados. Mas Marcos era completamente diferente de todos eles. Havia algo especial em sua maneira de se mover, de falar, de existir naquele espaço que transmitia respeito sem necessidade de palavras grandiosas. Não se vestia com luxos, nem chegava em carros chamativo, pelo menos não que ela tivesse notado nos meses que levava observando-o. Parecia um homem comum, talvez um profissional tranquilo, alguém que valorizava a paz interior mais que a ostentação externa que tanto preocupava outros. O que a auxiliadora não sabia, porque Marcos nunca mencionou, nem ela teve motivo para perguntar sobre sua vida, era que esse homem simples que se sentava junto à janela toda tarde era na verdade um empresário milionário muito bem-sucedido, dono de uma rede nacional de sorveterias que se estendia por todo o Brasil, incluindo precisamente aquela onde ela trabalhava há 3 décadas completas. Marcos havia construído seu império comercial com inteligência estratégica e discrição absoluta, delegando toda a parte administrativa a pessoas de confiança que gerenciavam as filiais sem que ele tivesse que aparecer publicamente em lugar nenhum. Preferia se manter nas sombras de seu próprio negócio, longe dos holofotes e das câmeras, desfrutando do anonimato que lhe permitia viver sem o peso constante das expectativas alheias. Por isso, ninguém naquela sorveteria sabia quem ele era realmente. Nem mesmo os gerentes da filial o haviam visto pessoalmente jamais. Para todos os funcionários do lugar, incluindo a auxiliadora, era simplesmente Marcos, o senhor educado e reservado que tomava sorvete sozinho toda a tarde, sem incomodar ninguém. E isso era exatamente o que ele desejava com toda a sua alma: ser invisível, ser normal, ser livre da carga de seu sucesso, poder caminhar pelas ruas sem ser reconhecido, poder se sentar numa sorveteria sem que ninguém soubesse quantos zeros tinha na conta bancária. A auxiliadora sempre havia sido observadora por natureza, uma qualidade que desenvolveu sendo mãe solteira de uma menina que agora era uma mulher de 31 anos. Juliana era seu orgulho maior, sua razão de viver, a luz que iluminava mesmo seus dias mais difíceis e escuros. Havia criado sua filha completamente sozinha, sem ajuda de ninguém, trabalhando turnos duplos quando necessário para pagar as contas, sacrificando seus próprios sonhos e desejos para que Juliana pudesse estudar, crescer, se tornar a mulher profissional e independente que era agora. Mas apesar de todo o sucesso profissional de sua filha, apesar de sua carreira promissora e seu apartamento próprio, a auxiliadora não conseguia evitar se preocupar como só uma mãe sabe fazer. Juliana trabalhava demais. Se exigia além do razoável e nesse mundo profissional tão competitivo e impiedoso. Às vezes, se sentia sozinha e vulnerável, embora não admitisse. Como mãe que conhecia cada gesto de sua filha, a auxiliadora via coisas que Juliana não queria reconhecer nem mostrar ao mundo. A tristeza profunda oculta por trás dos sorrisos cansados, a insegurança disfarçada de força profissional, o desejo calado de ter alguém em quem se apoiar quando tudo se tornava pesado demais. E isso a doía na alma, porque sabia que sua menina merecia algo muito mais que solidão e estresse constante. Merecia amor, merecia companhia, merecia alguém que a valorizasse por quem era e não por o que podia alcançar. Por isso, enquanto atendia Marcos naquela tarde,
como sempre fazia com profissionalismo e respeito, a auxiliadora teve uma ideia que no início lhe pareceu completamente absurda, mas que pouco a pouco foi tomando forma em sua mente inquieta. Juliana tinha um evento importante do trabalho naquela mesma noite, um jantar elegante onde estariam presentes seus chefes, colegas e clientes importantes da empresa. Havia comentado por telefone de manhã que estava muito nervosa, que não queria ir sozinha a esse tipo de evento, que sentia que a julgariam ou a veriam como uma mulher fraca por não ter um namorado aos 31 anos. A auxiliadora havia tentado convencê-la de que não importava o que os outros pensassem, mas conhecia perfeitamente sua filha. Quando Juliana ficava nervosa com algo, sua confiança em si mesma desmoronava como castelo de areia. E então, olhando Marcos terminar seu sorvete com aquela calma que tanto a havia impressionado durante meses, a auxiliadora pensou em algo completamente fora do comum e atrevido. Pensou em pedir a esse homem educado, respeitoso e aparentemente confiável que acompanhasse sua filha naquela noite ao evento importante do trabalho. Não como um encontro romântico com segundas intenções, não como um engano ou uma mentira elaborada, mas simplesmente como um favor, como um gesto de amabilidade para alguém que realmente precisava naquele momento difícil. A pergunta era se teria coragem suficiente para pedir isso e se ele teria a bondade no coração de aceitar algo tão estranho. A auxiliadora sentiu seu coração bater mais rápido enquanto limpava a mesa ao lado, observando de soslaio Marcos terminar seu sorvete com aquela tranquilidade que o caracterizava. As palavras que queria dizer estavam presas na garganta, lutando para sair, mas sendo detidas pelo medo da rejeição e da vergonha. Como ia pedir algo tão estranho a um cliente? O que ele ia pensar dela? Certamente acreditaria que estava louca ou que tinha más intenções ocultas por trás do pedido. Mas quando pensou em Juliana, em sua filha nervosa se arrumando sozinha em casa para esse evento, onde se sentiria julgada e vulnerável, encontrou a coragem que precisava. Largou o pano sobre a mesa que acabara de limpar, secou as mãos no avental e caminhou até Marcos com passos lentos, mas decididos. Ele levantou o olhar ao vê-la se aproximar, com aquela expressão amável que sempre tinha quando os funcionários se dirigiam a ele, sem saber que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. A auxiliadora parou diante de sua mesa. Suas mãos tremiam ligeiramente e teve que entrelaçar os dedos para disfarçar os nervos que a consumiam por dentro. Respirou fundo, buscando as palavras corretas em sua mente, sabendo que só tinha uma oportunidade de dizer isso sem soar desesperada ou inadequada. Senhor Marcos, desculpe incomodá-lo, mas preciso pedir um favor muito especial, começou a auxiliadora com voz trêmula, mas sincera. Marcos deixou a colher sobre o potinho vazio e lhe deu toda a sua atenção, algo confuso, mas disposto a escutar o que tinha para dizer. Notei que o senhor vem sozinho toda a tarde, e pela forma como se senta aqui, imagino que não seja casado nem tenha namorada no momento. A declaração fez Marcos levantar ligeiramente as sobrancelhas, surpreso pela observação direta, mas não ofendido por ela de forma alguma. A auxiliadora continuou antes de perder a coragem que tanto havia custado reunir. Tenho uma filha de 31 anos, chama-se Juliana, e hoje à noite tem um evento muito importante do trabalho dela, um jantar com seus chefes e clientes. Fez uma pausa vendo a expressão cada vez mais intrigada de Marcos, que claramente não entendia para onde a conversa estava indo. Ela está muito nervosa de ir sozinha, sente que vão julgá-la por não ter um namorado, e eu só quero que ela tenha alguém educado e confiável ao lado dela. As palavras finais saíram num suspiro. O senhor poderia acompanhar minha filha hoje à noite? O silêncio que se seguiu pareceu eterno, com a auxiliadora prendendo a respiração enquanto esperava uma resposta que poderia ser qualquer coisa. Marcos piscou várias vezes, processando o que acabara de escutar, porque definitivamente não era o tipo de pedido que esperava receber numa terça-feira qualquer. Sua primeira reação foi de desconcerto total. Chegou a pensar por um momento que havia entendido mal a auxiliadora, ou que era algum tipo de brincadeira.
Uma mãe acabara de pedir para ele acompanhar sua filha a um evento assim, sem conhecê-lo realmente, sem saber nada dele, além de que era um cliente regular educado. A situação era tão incomum que não sabia se devia se sentir lisonjeado ou preocupado com o que implicava aceitar algo assim. "Senhora auxiliadora, eu..." começou a dizer, buscando as palavras adequadas sem querer ofendê-la, nem fazê-la se sentir mal por ter perguntado. Mas antes que pudesse continuar, a auxiliadora levantou uma mão num gesto que pedia paciência para poder se explicar melhor e esclarecer qualquer mal-entendido. "Por favor, deixe-me explicar bem para que não pense mal de mim nem da minha intenção ao pedir isso", disse ela com urgência na voz. Marcos assentiu devagar, indicando que estava disposto a escutar a explicação completa, antes de dar uma resposta definitiva ao estranho pedido. Recostou-se ligeiramente na cadeira, cruzou os braços sobre o peito e esperou com curiosidade genuína que a auxiliadora continuasse falando e esclarecendo a situação. "Não estou pedindo que finja ser namorado dela nem que minta sobre nada", explicou a auxiliadora rapidamente, as palavras saindo apressadas de sua boca. "Só preciso que seja exatamente quem é. Um homem educado, respeitoso, que trata bem as pessoas, não importa quem sejam ou o que façam." A auxiliadora apertou as mãos contra o avental, lutando contra as lágrimas que ameaçavam sair pela preocupação maternal que sentia. "Juliana vai estar num ambiente onde alguns colegas a menosprezam, onde a fazem se sentir menor por ser mulher e por estar solteira na idade dela." Sua voz se quebrou ligeiramente ao admitir: "Neste mundo, só estamos nós duas. O pai dela nos abandonou quando ela era bebê, e eu me preocupo muito com ela." Marcos sentiu algo se mover no peito ao escutar a honestidade crua nas palavras de auxiliadora, a vulnerabilidade de uma mãe que só queria proteger sua filha. "Vi como o senhor trata todos com amabilidade durante esses meses, como deixa gorjeta justa, como diz obrigado mesmo quando não é necessário", continuou ela com voz mais firme. "Por isso pensei no senhor, porque preciso de alguém em quem possa confiar para cuidar da minha menina, ainda que seja por uma noite, alguém que a faça se sentir segura." A auxiliadora o olhou diretamente nos olhos e perguntou com toda sinceridade: "Me ajudaria com isso? Sei que é estranho, sei que não me conhece bem, mas uma mãe sabe reconhecer as pessoas boas." Marcos permaneceu em silêncio durante vários segundos que pareceram minutos, sua mente processando tudo o que acabara de escutar dos lábios de auxiliadora. Havia vivido tantos anos cercado de pessoas que queriam algo dele, que se aproximavam com interesses ocultos e sorrisos falsos, que esse pedido sincero e direto o pegou completamente desprevenido. Ali estava uma mulher trabalhadora, uma mãe que havia criado sozinha sua filha, pedindo ajuda não para ela mesma, mas para proteger alguém que amava com todo o seu coração. Não havia manipulação em suas palavras, não havia segundas intenções escondidas, apenas preocupação maternal genuína e uma esperança desesperada de que ele dissesse que sim. Pensou em todas as tardes que a auxiliadora o havia atendido com amabilidade, sem perguntar nunca sobre sua vida particular, sem invadir seu espaço, simplesmente sendo profissional e respeitosa, como poucas pessoas haviam sido com ele em anos. Essa mulher lhe havia dado algo valioso sem saber: a oportunidade de ser invisível, de ser normal, de aproveitar seu sorvete em paz, sem ser julgado nem observado. E agora ela lhe pedia um favor que, embora estranho, nascia de um lugar de amor puro e preocupação sincera por sua filha. Marcos sentiu que devia algo a essa mulher, que nunca lhe havia pedido nada até esse momento, que o havia tratado como um ser humano comum e não como uma oportunidade de benefício pessoal. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade de silêncio, Marcos assentiu lentamente com a cabeça. "Está bem, eu faço", disse com voz tranquila, mas firme, vendo como os olhos de auxiliadora se iluminavam com gratidão e alívio instantâneos. O que nenhum dos dois sabia era que essa decisão mudaria suas vidas de formas que nenhum deles podia imaginar naquele momento. O rosto de auxiliadora se transformou completamente ao escutar a resposta afirmativa de Marcos. Um sorriso enorme apareceu em sua cara
enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas de puro alívio. "O senhor realmente faria isso pela minha filha?" perguntou incrédula, como se não pudesse acreditar que esse homem que mal conhecia havia aceitado algo tão incomum tão rapidamente. Marcos assentiu novamente, desta vez com um pequeno sorriso nos lábios, ao ver a emoção genuína de Auxiliadora brilhando em cada gesto. "Sim, faço com prazer, mas preciso que me explique melhor os detalhes para saber exatamente o que espera de mim hoje à noite", disse ele com calma. Auxiliadora secou rapidamente as lágrimas com o dorso da mão e assentiu com entusiasmo, tão aliviada que as palavras começaram a sair atropeladas de sua boca. "O evento é às 20 horas no Hotel Copacabana Palace. É um jantar formal com os diretivos da empresa onde Juliana trabalha." Marcos escutava atentamente, gravando cada detalhe em sua mente para não esquecer nada importante do que a Auxiliadora estava explicando. "Só preciso que esteja ao lado dela, que a acompanhe, que fale com ela se alguém se aproximar, nada mais", continuou a Auxiliadora com urgência na voz. "Não tem que fingir ser namorado dela nem inventar histórias falsas. Só seja o senhor mesmo, seja amável como sempre foi aqui comigo." Marcos apreciava a honestidade direta dessa mulher, que não estava pedindo para ele mentir nem atuar de forma desonesta. Mas apesar da sinceridade evidente de Auxiliadora, Marcos ainda tinha algumas dúvidas razoáveis sobre a situação completa que precisava esclarecer antes de se comprometer totalmente. "Sua filha sabe disso? Sabe que a senhora está me pedindo para acompanhá-la?" perguntou com cautela, porque não queria aparecer na vida de uma mulher desconhecida sem que ela estivesse ciente e de acordo. Auxiliadora assentiu rapidamente, antecipando essa pergunta completamente lógica e válida, que qualquer pessoa sensata faria nessa situação estranha. "Sim, sim. Ela sabe que eu ia pedir para alguém acompanhá-la, porque está muito nervosa de ir sozinha", explicou a Auxiliadora com as mãos gesticulando expressivamente. "Disse hoje de manhã que conhecia um homem educado e confiável que talvez pudesse ajudá-la, e ela aceitou só para me tranquilizar, porque sabe o quanto me preocupo." Marcos processou essa informação, sentindo-se um pouco mais tranquilo ao saber que não seria uma surpresa desagradável completa para Juliana quando aparecesse. "Olhe, senhor Marcos, minha filha é uma mulher inteligente, trabalhadora, que se esforçou toda a vida para sair adiante", continuou a Auxiliadora com orgulho maternal evidente em cada palavra. "Mas no trabalho há pessoas que a fazem se sentir pequena, que a criticam por não ter namorado, que insinuam que algo deve estar errado com ela por estar solteira." A frustração e a dor na voz de Auxiliadora eram palpáveis, mostrando o quanto a afetava ver sua filha sofrer dessa maneira tão injusta. "Eu só quero que por uma noite minha menina não se sinta sozinha diante dessas pessoas que a julgam sem conhecê-la realmente", confessou a Auxiliadora com voz trêmula. "Quero que tenha alguém educado ao lado dela, alguém que a trate com o respeito que merece, não porque seja sua obrigação, mas porque assim é o Senhor, naturalmente." Marcos sentiu uma pontada no peito ao escutar as palavras dessa mãe, que claramente amava sua filha com cada fibra de seu ser e faria qualquer coisa para protegê-la. Lembrou-se de sua própria mãe, que havia falecido anos atrás, que também o havia protegido e apoiado quando o mundo parecia estar contra ele durante os dias difíceis de sua juventude. "Entendo perfeitamente o que está me pedindo e aceito ajudar sua filha hoje à noite", disse Marcos com voz firme, mas gentil. A Auxiliadora soltou um suspiro de alívio tão profundo que pareceu que havia estado prendendo a respiração durante toda a conversa anterior. "Mas preciso do endereço dela e do número de telefone para poder coordenar tudo adequadamente", acrescentou ele com praticidade, tirando o celular do bolso. A Auxiliadora assentiu entusiasmada e ditou a informação enquanto Marcos aguardava cuidadosamente no telefone, certificando-se de não cometer nenhum erro com os números. "A que horas devo buscá-la?", perguntou ele, querendo ter tudo claro desde o princípio para não causar nenhum inconveniente ou mal-entendido depois. "Poderia passar por ela às 19h30? Assim chegariam com tempo suficiente ao evento, sem pressa nem estresse", sugeriu a Auxiliadora com esperança na voz. Marcos assentiu mentalmente,
organizando sua tarde para ter tempo de chegar em casa, trocar de roupa apropriada para um jantar formal e depois ir buscar Juliana no endereço que a auxiliadora havia dado. Perfeito. Estarei lá às 19h30 em ponto, confirmou ele com a pontualidade que o caracterizava em todos os aspectos de sua vida. A auxiliadora o olhou com uma gratidão tão profunda nos olhos que Marcos quase pôde sentir o peso do alívio que essa mulher estava experimentando naquele momento. Não sabe o quanto isso significa para mim, Sr. Marcos. De verdade, não sabe quanto, disse ela com voz quebrada pela emoção contida. Levo meses preocupada com Juliana, vendo-a trabalhar tanto e sacrificar sua vida pessoal por uma carreira que às vezes parece não valorizá-la. Marcos escutava em silêncio, permitindo que a auxiliadora expressasse tudo o que claramente precisava tirar do peito há muito tempo. Ela merece ser feliz, merece ter alguém na vida dela, ainda que seja só por uma noite de evento formal. Continuou a auxiliadora, limpando as lágrimas que rolavam por suas bochechas. E eu sei no meu coração que o senhor é uma pessoa boa. Vi isso na forma como trata todos aqui durante esses meses, observando-o. Marcos sentiu algo estranho se mover em seu peito. Uma calidez que não havia sentido há muito tempo. A sensação de ser visto verdadeiramente por alguém sem máscaras nem pretensões. Prometo que cuidarei bem de sua filha hoje à noite, que a tratarei com o respeito que a senhora espera e que ela merece, disse Marcos com seriedade absoluta. Estendeu a mão para a auxiliadora num gesto formal, selando o acordo entre eles com um aperto de mãos firme, mas gentil, que transmitia confiança mútua. A auxiliadora tomou sua mão com ambas as suas, apertando-a com força, enquanto mais lágrimas caíam por seu rosto, sem que ela tentasse detê-las desta vez. Obrigada, muito obrigada. Que Deus o abençoe por sua bondade, murmurou ela com voz entrecortada pela emoção transbordante. Marcos se levantou de sua cadeira, deixando sobre a mesa o dinheiro de sempre, junto com uma gorjeta mais generosa que de costume. Um pequeno gesto para mostrar à auxiliadora que apreciava sua confiança. Nos vemos hoje à noite, então, disse ele com um pequeno sorriso antes de se dirigir para a saída da sorveteria. A auxiliadora ficou parada junto à mesa, vendo-o sair com o coração cheio de esperança e gratidão, rezando em silêncio para que esse homem bom pudesse dar à sua filha, ainda que fosse por uma noite, tranquilidade e companhia. Marcos caminhou pelas ruas da Vila Madalena em direção a seu carro, pensando em como era estranha a vida, como podia mudar o rumo de um dia comum com um simples pedido inesperado. Não sabia o que esperar daquela noite. Não sabia como seria Juliana, nem como ela reagiria a essa situação incomum orquestrada por sua mãe preocupada. Mas havia dado sua palavra e Marcos sempre cumpria suas promessas, não importando quão estranhas fossem as circunstâncias. Marcos chegou pontualmente às 19h30 na frente do prédio de apartamentos que a auxiliadora havia indicado. Estacionou seu carro discreto e revisou seu reflexo no espelho retrovisor. Havia vestido um terno elegante, mas não ostensivo, de corte impecável, que falava de qualidade sem gritar preços exagerados, perfeito para um jantar formal, sem chamar muita atenção. Respirou fundo antes de sair do carro, sentindo uma mistura estranha de nervosismo e curiosidade, por conhecer a filha de auxiliadora sobre quem tanto havia escutado. Caminhou até a entrada do prédio e tocou a campainha do apartamento 212, esperando enquanto se perguntava como seria Juliana pessoalmente. A voz de uma mulher soou através do interfone. Alô? Boa noite, sou Marcos, vim buscar Juliana, respondeu ele com voz clara e tranquila. Houve uma pausa breve antes que a porta do prédio emitisse um zumbido, permitindo que ele entrasse no saguão limpo e bem iluminado. Subiu pelas escadas até o segundo andar, encontrando facilmente o apartamento correto no final do corredor. Bateu na porta com os nós dos dedos 3 vezes suavemente, mas forte o suficiente para ser ouvido com clareza. Escutou passos se aproximando do outro lado, o som de uma fechadura girando, e então a porta se abriu, revelando uma mulher que fez Marcos ficar completamente sem palavras pela primeira vez em muitos anos. Juliana era linda, de uma maneira que não esperava.
Não era apenas beleza física, mas algo mais profundo que emanava de sua presença completa. Tinha 31 anos, mas seus olhos mostravam uma maturidade que vinha de ter trabalhado duro por tudo que tinha na vida. Seu cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto de feições delicadas, mas com uma determinação visível no queixo. Vestia um vestido elegante, que realçava sua figura sem ser exagerado, apropriado para o evento formal que frequentariam juntos naquela noite. Mas o que mais impactou Marcos foram seus olhos. Havia inteligência neles, profundidade e também uma vulnerabilidade que tentava ocultar por trás de um sorriso cortês. "Boa noite, o senhor deve ser Marcos", disse ela com voz suave, mas firme, estendendo a mão num gesto profissional. Marcos tomou sua mão notando como era delicada, mas também sentindo a firmeza do aperto que falava de seu caráter forte. "Muito prazer, Juliana. É um prazer conhecê-la", respondeu ele, encontrando sua voz depois do momento inicial de surpresa que o havia deixado mudo. Ela sorriu com mais naturalidade desta vez. Um sorriso que chegava até seus olhos e os fazia brilhar com uma calidez genuína que Marcos não havia visto há muito tempo. "Obrigada por aceitar fazer isso. Sei que é uma situação muito estranha e pouco convencional", admitiu Juliana, com honestidade refrescante, enquanto pegava sua bolsa da mesa perto da porta. "Não há problema. Sua mãe foi muito honesta comigo sobre a situação e entendo perfeitamente suas razões", disse Marcos com amabilidade sincera. Juliana fechou a porta de seu apartamento e caminharam juntos para as escadas, uma atmosfera confortável, mas ligeiramente tensa entre eles pelo incomum das circunstâncias. "Minha mãe se preocupa demais comigo. Sempre fez isso desde que eu era criança", explicou Juliana, enquanto desciam os degraus com cuidado. "Quando contei que tinha esse evento e que estaria sozinha, vi aquele olhar nos olhos dela que conheço tão bem, essa preocupação maternal que não consegue controlar." Marcos escutava atentamente, sentindo empatia por ambas as mulheres presas em seus papéis de mãe protetora e filha independente que não queria preocupar sua família. "Ela me disse que conhecia um homem educado que talvez pudesse me acompanhar. E embora no início me parecesse uma loucura completa, aceitei só para dar paz mental a ela", continuou Juliana, com um sorriso meio envergonhado. "Neste mundo só estamos nós duas, minha mãe e eu. Então entendo por que se preocupa tanto, especialmente com toda a maldade que há por aí." Chegaram ao carro de Marcos e ele abriu a porta do carona para ela num gesto cavalheiresco, que fez Juliana olhá-lo com surpresa agradável. "Obrigada, é muito gentil", murmurou ela enquanto se sentava, arrumando seu vestido com graça natural. Marcos fechou a porta suavemente e contornou o carro para subir do lado do motorista, sentindo algo estranho revirando em seu peito que não sabia identificar ainda. Durante o trajeto até o hotel, a conversa fluiu surpreendentemente natural entre eles, apesar do estranho de seu primeiro encontro e das circunstâncias incomuns. Juliana contou sobre seu trabalho numa empresa de marketing, sobre os projetos nos quais estava envolvida, sobre as pressões constantes de um ambiente profissional competitivo onde as mulheres tinham que se esforçar o dobro para serem levadas a sério. Marcos escutava fascinado, não só pelo que ela dizia, mas por como dizia, com paixão, com inteligência, com uma clareza de pensamento que mostrava anos de experiência e esforço pessoal. "Minha mãe trabalhou muito duro para me dar a oportunidade de estudar, de ter uma carreira profissional que ela nunca pôde ter", disse Juliana, com voz cheia de admiração e gratidão por sua mãe. "Por isso me esforço tanto, porque quero que todo o seu sacrifício tenha valido a pena, que se sinta orgulhosa de mim." Marcos sentiu um respeito profundo por essa mulher que valorizava tanto o esforço de sua mãe e que trabalhava incansavelmente para honrar esse sacrifício com seu próprio sucesso. "Sua mãe deve estar muito orgulhosa da senhora. Qualquer pessoa pode ver o quanto é dedicada e profissional", comentou ele com sinceridade absoluta. Juliana corou ligeiramente ante o elogio, não acostumada a que os homens notassem primeiro sua inteligência e dedicação antes que sua aparência física. "Obrigada, significa muito escutar isso",
respondeu ela com um sorriso tímido que fez o coração de Marcos bater um pouco mais rápido, sem que ele entendesse exatamente por que estava reagindo assim. Conforme falavam mais durante a viagem, Marcos se deu conta de algo importante que não esperava descobrir naquela noite. Juliana não era apenas uma mulher linda e inteligente, era alguém genuíno, sem pretensões, sem máscaras falsas para ocultar. Falava com honestidade sobre seus medos, sobre suas inseguranças no trabalho, sobre como às vezes se sentia sozinha num mundo que valorizava mais as aparências que a substância real das pessoas. Era refrescante escutar alguém ser tão aberto e vulnerável depois de anos de conversas superficiais com gente que só queria impressioná-lo ou conseguir algo dele. Vou confessar uma coisa, disse Juliana enquanto se aproximavam do hotel, sua voz baixando a um tom mais íntimo e pessoal. Só aceitei que minha mãe procurasse alguém para me acompanhar, porque não queria preocupá-la mais do que já se preocupa todo dia. Marcos a olhou de esguelha enquanto dirigia, vendo a sinceridade absoluta em seu perfil, iluminado pelas luzes da rua. Ela não dorme bem quando sabe que tenho eventos importantes. Fica acordada esperando que eu mande mensagem dizendo que cheguei bem em casa. A voz de Juliana se quebrou ligeiramente ao admitir: às vezes sinto que sou um fardo para ela, que minha vida profissional lhe causa mais estresse do que deveria. Marcos sentiu uma onda de empatia tão forte que quase o surpreendeu, entendendo perfeitamente essa culpa de fazer alguém que você ama se preocupar sem querer. A senhora não é um fardo, é filha dela, e as mães sempre se preocupam sem importar o que aconteça. É parte de amá-las, disse ele com sabedoria que vinha de ter tido uma mãe que também se preocupava com ele constantemente. Juliana o olhou com olhos brilhantes, tocada por suas palavras compreensivas, sentindo uma conexão com esse estranho que sua mãe havia escolhido para acompanhá-la. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que estavam começando a se apaixonar, sem se dar conta ainda do que estava acontecendo em seus corações. Chegaram ao Hotel Copacabana Palace exatamente na hora. O edifício imponente brilhava com luzes elegantes que iluminavam a entrada, onde outros convidados chegavam em seus carros luxuosos. Marcos estacionou e rapidamente desceu para abrir a porta para Juliana, oferecendo-lhe o braço num gesto cavalheiresco que ela aceitou com um sorriso agradecido e nervoso. "Pronta?" perguntou ele com voz tranquilizadora, notando como as mãos dela tremiam ligeiramente sobre seu braço. "Tão pronta quanto posso estar", respondeu Juliana com uma risada meio forçada, que tentava ocultar os nervos que claramente sentia. Entraram juntos no saguão do hotel, onde o som de conversas elegantes e música suave enchia o ar-condicionado. Um funcionário do hotel os dirigiu para o salão de eventos no segundo andar, onde o jantar já estava começando com mesas perfeitamente decoradas e garçons circulando com taças de vinho. Juliana apertou o braço de Marcos um pouco mais forte ao ver seus colegas reunidos em grupos, seus olhos procurando os rostos familiares que sabia que estariam ali julgando-a como sempre faziam. "Respire fundo. Eu estou aqui com você. Não está sozinha", murmurou Marcos perto de seu ouvido, suas palavras acalmando instantaneamente os nervos que ameaçavam dominá-la. Ela lhe lançou um olhar de gratidão pura, antes de caminhar com mais confiança para o interior do salão, sentindo a presença sólida de Marcos ao seu lado, dando-lhe uma segurança que não havia sentido há muito tempo nesses eventos profissionais. Mal haviam dado alguns passos dentro do salão, quando um homem de uns 50 anos, vestido com um terno caro e um sorriso profissional, se aproximou deles com passo decidido. Era o gerente de Juliana, um homem chamado Javier, que sempre havia sido cortês, mas distante com ela no escritório. "Juliana, que bom te ver aqui", cumprimentou ele com entusiasmo exagerado, mas seus olhos não estavam focados nela, e sim no homem ao seu lado. Houve um momento de silêncio quando Javier olhou diretamente para Marcos. Seus olhos se abriram com surpresa e reconhecimento evidente que não pôde ocultar completamente. "Senhor Marcos Ferretti?", perguntou Javier com voz que tremia ligeiramente, claramente impactado por ver essa pessoa ali de todas as formas possíveis.
Juliana olhou confusa entre seu gerente e Marcos, notando a mudança dramática na atitude de Javier, a forma como sua postura se tornou mais respeitosa, quase reverente de alguma maneira estranha. "Boa noite, Javier, como tem passado?" respondeu Marcos com um sorriso educado, mas sem elaborar muito, mantendo seu tom casual e relaxado. Juliana sentiu sua curiosidade crescer exponencialmente, se perguntando de onde se conheciam esses dois homens e por que seu gerente parecia tão nervoso de repente. "De onde vocês se conhecem?" perguntou ela com genuína curiosidade, olhando entre ambos os homens e esperando uma explicação clara. Marcos lhe deu uma resposta vaga, mas não falsa. "Do mundo dos negócios. Nos cruzamos em alguns eventos corporativos anteriormente." Javier assentiu rapidamente, rápido demais, e Juliana soube que havia mais nessa história, mas decidiu não pressionar naquele momento público. O que Juliana não sabia, o que não podia saber naquele momento, era que Marcos Ferretti era o dono da rede nacional de sorveterias mais bem-sucedida do país. Javier o conhecia porque sua própria empresa de marketing havia tentado conseguir o contrato publicitário das sorveterias de Marcos durante anos sem sucesso. Ver esse empresário milionário, discreto até o ponto de ser quase invisível nos círculos sociais, ali acompanhando uma de suas funcionárias, era algo completamente inesperado e inexplicável para ele. Mas Javier era inteligente o suficiente para não fazer perguntas inconvenientes em público. Simplesmente sorriu e se desculpou para ir atender outros convidados importantes do evento. Juliana e Marcos ficaram sozinhos novamente, e ela o olhou com olhos cheios de perguntas, não formuladas, que flutuavam no ar entre eles. "Há algo que você não está me contando sobre quem realmente é", observou ela com perspicácia, vendo através da explicação vaga que ele havia dado momentos antes. Marcos sorriu de uma maneira que não confirmava nem negava suas suspeitas, desfrutando do fato de que ela era inteligente o suficiente para notar os detalhes que outros passavam despercebidos. "Talvez, mas hoje à noite não é sobre mim. É sobre apoiá-la neste evento, como prometia sua mãe", respondeu ele, desviando habilmente a conversa. Juliana decidiu deixar o assunto para depois, mas guardou a informação em sua mente para perguntar mais tarde quando estivessem num lugar mais privado e apropriado. Encontraram sua mesa designada e se sentaram juntos, a proximidade física fazendo com que ambos fossem cada vez mais conscientes da presença um do outro de formas que não haviam antecipado. Durante o jantar, falaram sobre tudo e nada ao mesmo tempo, sobre seus filmes favoritos, sobre lugares que haviam visitado, sobre sonhos que tinham guardados em seus corações. Marcos descobriu que Juliana amava a literatura clássica e podia falar durante horas sobre seus autores favoritos com uma paixão contagiosa que iluminava seu rosto. Juliana descobriu que Marcos tinha um senso de humor sutil e inteligente que a fazia rir genuinamente, algo que não havia feito há muito tempo com tanta facilidade. Compartilharam histórias de suas infâncias, dos sacrifícios que suas mães haviam feito por eles, de como ambos valorizavam a humildade e o trabalho duro acima de tudo. Era como se houvessem se conhecido por anos em vez de horas, como se suas almas reconhecessem algo familiar no outro que não podiam explicar com palavras simples. Os garçons serviam os pratos elegantes, mas nenhum dos dois prestava muita atenção à comida, absortos demais em suas conversas profundas e significativas. Marcos notou como os olhos de Juliana brilhavam quando falava de suas paixões, como gesticulava com as mãos quando se empolgava com um assunto, como sua risada era musical e genuína sem pretensões. Juliana notou como Marcos a escutava de verdade, não apenas esperando sua vez de falar, mas genuinamente interessado no que ela tinha para dizer, algo tão raro nos homens que havia conhecido antes. Sem se dar conta conscientemente, ambos estavam caindo em algo profundo e lindo, que nenhum dos dois havia planejado nem esperado. Quando começou essa noite estranha, Marcos sentia seu coração se abrir, depois de anos de mantê-lo fechado e protegido por trás de muros de desconfiança e decepção. Juliana sentia uma conexão que ia além da atração física superficial, algo que tocava partes de sua alma que havia mantido escondidas
por medo de ser machucada. A conversa fluiu durante todo o jantar, sem momentos incômodos de silêncio, sem esforço forçado, apenas naturalidade pura e simples entre duas pessoas que estavam descobrindo algo especial. Quando suas mãos se roçaram acidentalmente sobre a mesa, enquanto alcançavam suas taças de água ao mesmo tempo, ambos sentiram uma corrente elétrica que os fez se olhar nos olhos por um momento, suspenso no tempo. Não disseram nada sobre esse momento, mas ambos o sentiram. Ambos o guardaram em seus corações como um segredo compartilhado sem palavras. Os outros convidados do evento se tornaram irrelevantes. O ruído de fundo de conversas alheias desapareceu, e naquele salão cheio de gente, só existiam eles dois descobrindo o início de algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Marcos pensou em como um simples favor a uma funcionária preocupada o havia levado a conhecer essa mulher extraordinária que o fazia se sentir vivo novamente depois de tanto tempo em solidão autoimposta. Juliana pensou em como a preocupação de sua mãe, que tanto a havia incomodado inicialmente, havia resultado em conhecer um homem que a via como pessoa completa, e não apenas como um rosto bonito ou uma oportunidade de benefício. Nenhum dos dois podia negar que algo mágico estava acontecendo entre eles, embora ainda não se atrevessem a dar nome a esse sentimento crescente. A noite transcorria com uma magia inesperada, quando uma mulher de uns 35 anos se aproximou da mesa onde estavam sentados Juliana e Marcos. Era Sofia, uma colega de Juliana, conhecida por sua língua afiada e sua habilidade para fazer outras se sentirem pequenas com comentários envenenados disfarçados de preocupação. Juliana não sabia que finalmente havia conseguido alguém para te acompanhar, disse Sofia, com um sorriso falso que não chegava a seus olhos calculistas. Seu tom era doce na superfície, mas havia veneno escondido em cada palavra cuidadosamente escolhida para ferir. Você sabe como é. Sempre é difícil encontrar tempo para uma vida pessoal quando se trabalha tanto como você, sem descanso, sem vida social. Juliana sentiu seu estômago se apertar com a sensação familiar de ser julgada e menosprezada por essa mulher que sempre encontrava a maneira de fazê-la se sentir inadequada. Abriu a boca para responder algo, qualquer coisa que defendesse sua dignidade. Mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, Marcos falou com uma voz tranquila, mas firme, que deteve todo o ar da mesa. Permita-me corrigi-la, disse ele olhando diretamente nos olhos de Sofia, com uma intensidade que fez o sorriso falso dela vacilar ligeiramente. Juliana não teve dificuldade em encontrar acompanhante. O desafio foi encontrar alguém que estivesse à altura de seu nível intelectual e profissional, algo que claramente não é fácil de conseguir. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia tangível no ar do salão. Sofia piscou várias vezes, claramente não esperando essa resposta direta e contundente que a deixava sem argumentos imediatos para contra-atacar. Marcos continuou antes que ela pudesse se recuperar da surpresa inicial. Tive o privilégio de conversar com Juliana hoje à noite e posso dizer com total honestidade que é a mulher mais inteligente, dedicada e genuína que conheci em muitos anos. Suas palavras eram pronunciadas com uma convicção absoluta que não deixava espaço para dúvidas sobre sua sinceridade. Ela não precisa provar nada a ninguém, porque seu trabalho fala por si só. Suas conquistas são evidentes e seu caráter é impecável. Não importa o que outros tentem insinuar. Juliana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas que lutava para conter. Nunca em sua vida um homem havia saído em sua defesa dessa maneira tão apaixonada e sincera. Sempre havia tido que lutar suas próprias batalhas sozinha. Sempre havia tido que engolir insultos disfarçados de preocupação, sem ninguém que a apoiasse publicamente. A verdadeira pergunta aqui, continuou Marcos com uma calma que contrastava com a tensão crescente na mesa, é por que alguém sentiria a necessidade de menosprezar uma colega em vez de celebrar seus sucessos e apoiá-la em seu crescimento profissional. Sofia abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, buscando algo para dizer, mas encontrando apenas ar vazio onde deveriam estar suas palavras venenosas habituais.
Finalmente, murmurou uma desculpa fraca sobre ter que cumprimentar outros convidados e se afastou rapidamente da mesa com passos apressados, seu orgulho ferido visível em cada movimento de seu corpo rígido. Assim que Sofia se afastou o suficiente, Juliana se virou para Marcos com lágrimas brilhando em seus olhos, que já não podia conter por mais tempo. Ninguém havia feito isso por mim antes, sussurrou ela, com voz quebrada pela emoção que ameaçava transbordá-la completamente. Ninguém havia defendido meu valor diante de pessoas como ela, que sempre encontram a maneira de me fazer sentir pequena e insignificante. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas sem que ela tentasse detê-las. Desta vez, toda a armadura que havia construído durante anos de enfrentar sozinha esse tipo de ataques se desmoronava. Marcos sentiu seu coração se apertar ao ver as lágrimas de Juliana, ao se dar conta de quanta dor ela havia estado carregando sozinha durante todo esse tempo no trabalho. Tomou suavemente sua mão sobre a mesa, um gesto que era ao mesmo tempo reconfortante e profundamente íntimo, sem cruzar nenhum limite inapropriado. Você merece ser defendida, merece ser valorizada e merece estar rodeada de pessoas que vejam sua luz em vez de tentar apagá-la com suas próprias inseguranças, disse ele com uma ternura em sua voz que fez o coração de Juliana bater mais rápido. Juliana apertou sua mão em resposta, incapaz de encontrar palavras que expressassem a gratidão e a emoção que sentia naquele momento transformador. Pela primeira vez em anos, se sentiu vista, se sentiu valorizada, se sentiu protegida por alguém que não tinha obrigação alguma de fazer nada disso por ela. Era um sentimento avassalador e lindo ao mesmo tempo, algo que havia esquecido que podia existir entre duas pessoas. Marcos olhou ao redor do salão, vendo os colegas de Juliana conversando em grupos, rindo com risadas falsas, jogando seus jogos políticos corporativos sem fim. Não queria que ela passasse nenhum minuto mais nesse ambiente tóxico que claramente não a valorizava como deveria ser valorizada. Que tal se saíssemos daqui? Propôs ele de repente, sua voz carregada com uma urgência suave, mas insistente. Conheço um restaurante lindo, não muito longe daqui, onde podemos jantar tranquilos, sem olhares julgadores, sem comentários envenenados, disfarçados de cortesia. Juliana o olhou surpresa pela proposta espontânea, seu coração acelerando ante a ideia de passar mais tempo a sós com esse homem extraordinário que havia entrado em sua vida da maneira mais inesperada. Mas o evento ainda não termina. Deveríamos ficar até o final por protocolo profissional, objetou ela fracamente, embora sua voz carecesse de convicção real. Marcos sorriu com uma compreensão que vinha de anos de assistir a eventos corporativos chatos e superficiais, onde ninguém realmente queria estar. Às vezes, o protocolo importa menos que a felicidade pessoal. E acredite quando digo que este lugar não está fazendo você feliz de forma alguma. Tinha razão, e Juliana sabia disso no fundo de seu coração. Não queria ficar nenhum segundo mais naquele salão cheio de falsidade e julgamentos. Está bem, vamos embora daqui, aceitou ela com um sorriso que iluminou seu rosto de uma maneira que Marcos nunca esqueceria pelo resto de sua vida. Levantaram-se da mesa juntos, Juliana pegando sua bolsa, enquanto Marcos colocava sua mão protetora na parte baixa de suas costas para guiá-la entre as mesas. Saíram do salão sem olhar para trás, sem se despedir de ninguém, simplesmente deixando para trás esse mundo de aparências e superficialidade que tanto havia machucado Juliana durante anos. O ar fresco da noite os recebeu quando saíram do hotel, e Juliana respirou fundo, sentindo como se tirasse um peso enorme de seus ombros a cada passo que dava. Marcos a levou até seu carro e novamente lhe abriu a porta com aquela cavalheiria natural que parecia formar parte de sua essência mesma. «Para onde vamos?», perguntou ela com curiosidade e emoção misturadas em sua voz enquanto se acomodava no banco. «Para um lugar onde você pode ser você mesma sem ter que provar nada a ninguém», respondeu ele com um sorriso misterioso, mas caloroso, que fez o estômago de Juliana se encher de borboletas nervosas. Deu a partida no carro e começaram a se afastar do hotel, de seus colegas tóxicos, das expectativas asfixiantes em direção a algo novo e emocionante
que nenhum dos dois podia prever completamente. Juliana olhou pela janela as luzes de São Paulo passando rapidamente, sentindo uma liberdade que não havia experimentado há muito tempo, uma leveza no peito, onde antes só havia ansiedade e peso. Olhou de esguelha para Marcos, dirigindo com aquela calma que o caracterizava, suas mãos firmes no volante, seu perfil iluminado pelas luzes da rua, e soube, sem lugar a dúvidas, que essa noite havia mudado algo fundamental em sua vida. Não sabia ainda o que era exatamente, mas podia senti-lo em cada batida acelerada de seu coração apaixonado. Chegaram a um restaurante elegante, mas aconchegante, localizado numa zona tranquila da Vila Madalena, longe da agitação do centro e dos olhos curiosos de conhecidos. O lugar tinha uma atmosfera íntima, com luzes suaves, mesas separadas por biombos de madeira trabalhada, que davam privacidade, e música instrumental de fundo, que criava o ambiente perfeito para conversas profundas. Um garçom os recebeu com uma reverência respeitosa que surpreendeu Juliana, como se Marcos fosse alguém importante que frequentasse o lugar regularmente. "Boa noite, Sr. Ferretti. Sua mesa habitual está pronta", disse o garçom com um sorriso profissional antes de guiá-los para um canto privado do restaurante. Juliana anotou o tratamento especial, mas não fez comentários, guardando suas observações para mais tarde, quando pudesse perguntar diretamente a Marcos sobre todos os sinais estranhos que havia estado notando durante a noite. Sentaram-se frente a frente numa mesa redonda, com uma toalha impecável, uma vela no centro projetando sombras dançantes sobre seus rostos que os faziam parecer ainda mais bonitos na luz tênue. O garçom lhes trouxe o cardápio, mas Marcos o recusou gentilmente, pedindo diretamente os pratos especiais do chefe com uma familiaridade que confirmava que efetivamente vinha aqui com frequência. Quando o garçom se retirou, Juliana finalmente decidiu que era momento de fazer as perguntas que haviam estado queimando em sua mente desde o momento em que seu gerente Javier havia reconhecido Marcos no evento anterior. "Marcos, preciso que seja honesto comigo sobre algo importante", começou Juliana com voz firme, mas amável, olhando-o diretamente nos olhos sem piscar. "Quem você é realmente? E não me refiro ao seu nome, me refiro a por que meu gerente quase desmaiou quando te viu. Por que este lugar te trata como realeza? Por que parece conhecer todo mundo do mundo dos negócios?" Marcos soltou um suspiro longo que havia estado contendo durante horas, sabendo que esse momento da verdade eventualmente chegaria, mas não preparado emocionalmente para enfrentá-lo. Havia desfrutado tanto, sendo simplesmente Marcos nessa noite, sem o peso de seu sucesso financeiro, sem as expectativas que vinham com seu sobrenome nos círculos empresariais. Mas Juliana merecia a verdade. Merecia saber com quem havia passado essa noite mágica antes que as coisas avançassem mais entre eles e se complicassem. "Tem razão em suspeitar que há mais em minha história do que contei até agora", admitiu ele com voz tranquila, mas carregada de uma tensão nervosa que raramente mostrava. "Sou dono de uma rede nacional de sorveterias, a maior do país de fato, com filiais em cada estado do Brasil." Juliana sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Seus olhos se abriram com choque genuíno enquanto processava essa informação explosiva. "Você é milionário?", perguntou ela quase num sussurro, sua mente trabalhando rapidamente para conectar todas as peças do quebra-cabeça que havia estado montando durante a noite. "Sim, sou milionário, mas isso não define quem sou como pessoa", respondeu Marcos com urgência na voz, precisando que ela entendesse isso antes de qualquer outra coisa. "Construí minha empresa do zero, com trabalho duro e sacrifício, mas também aprendi que o dinheiro atrai tudo menos autenticidade nas relações humanas." Juliana escutava em silêncio, sua mente girando com essa nova informação que mudava completamente o contexto de toda a noite que haviam compartilhado juntos. "Por isso prefiro me manter anônimo, por isso me visto com simplicidade, por isso vou àquela sorveteria toda tarde onde ninguém sabe quem sou realmente e me tratam como um cliente comum." Fez uma pausa antes de continuar com a parte mais impactante da revelação. "Incluindo aquela sorveteria onde sua mãe trabalha, que casualmente é uma de minhas filiais. Embora ela não saiba,
porque nunca apareço publicamente nas operações. Os olhos de Juliana se abriram ainda mais, se isso era possível, sua boca formando um O perfeito de surpresa absoluta ao processar essa conexão. Minha mãe trabalha na sua sorveteria e não sabe? Você é chefe dela sem que ela faça ideia? Perguntou incrédula, quase querendo rir da ironia absurda de toda a situação. Marcos assentiu com um sorriso triste, entendendo perfeitamente o quão louco soava tudo isso, explicado em voz alta de uma só vez. Tenho pessoas de confiança que gerenciam toda a parte administrativa das filiais, gerentes que supervisionam as operações diárias, e eu permaneço nas sombras preferindo meu anonimato à fama. Estendeu sua mão sobre a mesa em direção a Juliana, num gesto de vulnerabilidade. Quase ninguém me conhece pessoalmente no mundo empresarial, só uns poucos, como seu gerente Javier, que tentaram fazer negócios comigo durante anos. Juliana se recostou na cadeira processando toda essa informação que fazia sua cabeça girar com implicações e realizações novas. De repente, tantas coisas faziam sentido. A forma como Marcos se movia com confiança, mas sem ostentação, seu conhecimento do mundo dos negócios, a educação impecável que vinha de anos de tratar com todo tipo de pessoas. Mas também surgiram novas perguntas e preocupações, que se arremolinavam em sua mente como um redemoinho imparável. Por que aceitou o pedido da minha mãe então? Se é tão rico e bem-sucedido, por que concordou em acompanhar a filha de uma de suas funcionárias que nem sequer sabe que trabalha para você? Perguntou ela com curiosidade genuína, misturada com uma pitada de insegurança que não pôde ocultar completamente. Marcos se inclinou para a frente, tomando ambas as mãos de Juliana entre as suas, com uma ternura que fez o coração dela pular várias batidas. Porque sua mãe me tratou com amabilidade e respeito durante meses, sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca, simplesmente sendo uma pessoa boa, explicou ele com voz emocionada. E quando me pediu esse favor, não o fez por benefício próprio, mas por amor à sua filha, por genuína preocupação maternal sem nenhum interesse oculto. Seus olhos se umedeceram ligeiramente ao admitir: num mundo onde todos querem algo de mim, onde cada interação vem com uma agenda escondida, sua mãe simplesmente me pediu para cuidar de alguém que ama, e isso tocou algo profundo em meu coração solitário. Juliana sentiu lágrimas rolando por suas bochechas novamente, comovida pela honestidade brutal de Marcos, por sua vulnerabilidade ao compartilhar essas verdades dolorosas sobre sua vida. Minha mãe não sabe nada disso, sabe? Não tem ideia de que me enviou num encontro com seu próprio chefe milionário, disse Juliana, com uma risada que era metade diversão e metade incredulidade ante o absurdo lindo de toda a situação. Marcos sorriu também, compartilhando o momento de leveza que precisavam depois de revelações tão pesadas e significativas. Não faz ideia e prefiro manter assim por enquanto, se não se importa. Gosto que ela me veja como simplesmente Marcos, o cliente educado que toma sorvete sozinho, confessou ele. Embora suspeite que ela sabia exatamente o que estava fazendo quando me pediu para acompanhá-la hoje à noite. Acho que viu algo em mim que pensou que poderia conectar com você de alguma maneira especial. Juliana pensou em sua mãe, em sua capacidade quase mágica para ler as pessoas, em como sempre havia sabido o que Juliana precisava, mesmo antes dela própria saber. Minha mãe sempre foi observadora, sempre teve um instinto especial para pessoas boas, murmurou Juliana com afeto na voz. Suponho que viu em você o mesmo que eu estou vendo agora, um homem genuíno que casualmente tem dinheiro, mas que não deixa que isso defina seu caráter ou suas relações com outros. Marcos sentiu seu coração se inflar com uma esperança que não havia sentido em anos, uma possibilidade de que alguém pudesse vê-lo por quem realmente era e não pelo que tinha materialmente. Isso muda como se sente sobre hoje à noite? Sobre mim? Perguntou ele com vulnerabilidade evidente, temendo a resposta, mas precisando sabê-la de qualquer forma. Juliana apertou suas mãos com força, olhando-o com olhos que brilhavam com algo profundo e lindo que estava florescendo entre eles. Não muda nada, exceto que agora entendo por que meu coração soube, desde o princípio, que você é alguém especial que vale a pena conhecer.
O resto do jantar transcorreu numa bolha mágica, onde só existiam eles dois e as promessas sussurradas de algo lindo, começando entre seus corações. Marcos tomou a mão de Juliana sobre a mesa e propôs algo que havia estado planejando desde que saíram do evento cheio de falsidade. Quero convidá-la para um encontro amanhã, algo especial que tenho em mente para você e para sua mãe. Juliana inclinou a cabeça com curiosidade genuína, seus olhos brilhando sob a luz das velas que dançavam entre eles, criando sombras românticas. O que tem planejado? Perguntou ela com um sorriso brincalhão que fazia seu rosto se iluminar completamente de felicidade pura. É uma surpresa, mas preciso que mantenha isso em segredo de sua mãe por enquanto, disse ele com um toque de mistério em sua voz tranquila. Quero fazer algo especial para ela também, para agradecê-la por ter me apresentado a mulher mais incrível que conheci em toda a minha vida. Juliana sentiu seu coração derreter ante as palavras doces de Marcos, ante a consideração profunda que mostrava para sua mãe trabalhadora e amorosa. Onde será esse encontro misterioso? Insistiu ela, querendo mais detalhes sobre o plano secreto que ele tramava com tanto cuidado e pensamento. Na sorveteria onde sua mãe trabalha, amanhã às 17 horas, revelou Marcos com um sorriso que prometia algo especial. Chegarei primeiro sozinho como sempre faço todo dia, e você chegará depois para se encontrar comigo lá na frente dela. Juliana franziu o senho ligeiramente, confusa sobre que surpresa poderia estar planejando naquele lugar tão familiar para ela desde criança. Confie em mim, murmurou Marcos apertando sua mão com ternura que derretia qualquer dúvida que pudesse ter sobre suas intenções misteriosas. Há algo que suspeito desde que sua mãe me fez esse pedido tão incomum ontem à tarde na sorveteria, continuou Marcos com voz mais séria. Seu olhar se tornou pensativo enquanto explicava. Não creio que ela me escolheu aleatoriamente para acompanhá-la ao evento do seu trabalho ontem à noite. Acho que havia uma intenção mais profunda. Juliana processou suas palavras cuidadosamente, lembrando como sua mãe sempre havia sido observadora e estratégica de maneiras sutis, mas incrivelmente efetivas em sua vida. Minha mãe sempre quis que eu conhecesse alguém que me valorizasse por quem sou e não por minha aparência, admitiu Juliana pensativamente com voz suave. Mas nunca pensei que seria tão direta em sua abordagem maternal, que literalmente procuraria alguém e me apresentaria dessa forma tão incomum. Marcos sorriu com compreensão profunda, vendo o amor maternal incondicional por trás das ações de auxiliadora com claridade absoluta e tocante para seu coração. As mães têm formas de saber coisas que nós não podemos ver com nossos olhos. Têm um instinto especial para reconhecer pessoas boas, observou ele sabiamente. E amanhã vou confirmar minha suspeita na frente dela. Vou mostrar que seu plano funcionou melhor do que provavelmente ela mesma imaginou. A intriga nos olhos de Juliana cresceu exponencialmente ante suas palavras misteriosas, mas emocionantes, que prometiam revelações importantes no dia seguinte. Terminaram seu jantar entre risadas suaves e olhares prolongados, que comunicavam mais que 1000 palavras, poderiam expressar jamais em voz alta, entre duas almas apaixonadas. Quando Marcos a levou de volta ao seu apartamento, sob o céu estrelado de São Paulo, o silêncio no carro era confortável e carregado de expectativa romântica. Estacionou na frente do prédio, mas nenhum dos dois se moveu para sair imediatamente do veículo, porque não queriam que terminasse a noite mágica. Esta foi a noite mais inesperada e maravilhosa de toda a minha vida, confessou Juliana, girando-se para olhá-lo diretamente nos olhos com honestidade total. Cheguei àquele evento nervosa e me sentindo sozinha entre colegas cruéis, e agora me vou sentindo vista, valorizada e protegida de formas lindas que nunca imaginei. Marcos tomou seu rosto entre suas mãos, com uma delicadeza que a fez tremer de emoção contida durante horas de conversa profunda e significativa. Eu cheguei àquela sorveteria ontem como todos os dias da minha rotina solitária, sozinho e resignado à minha solidão autoimposta para sempre. Sussurrou ele com voz rouca. E agora tenho a oportunidade de conhecer o amor verdadeiro outra vez, depois de anos de crer que era impossível para alguém como eu.
Seus rostos se aproximaram lentamente, sob a luz tênue da iluminação pública, o ar entre eles carregado de eletricidade e promessas ainda não ditas com palavras. Seus lábios se encontraram num beijo suave, terno, cheio de toda a emoção que haviam estado contendo durante horas de se conhecerem e se descobrirem mutuamente. Foi um beijo que prometia inícios novos e lindos, que selava algo especial que estavam construindo entre duas almas solitárias que se haviam encontrado. Quando finalmente se separaram depois do que pareceu uma eternidade suspensa no tempo, ambos tinham os olhos brilhantes, com lágrimas de felicidade pura. "Te vejo amanhã às 17 horas na sorveteria", disse Marcos com voz carregada de emoção que mal podia conter em seu peito inchado. Juliana assentiu com a cabeça, incapaz de formar palavras coerentes depois desse beijo que havia mudado algo fundamental em seu mundo e perspectiva do amor. Desceu do carro flutuando numa nuvem de felicidade absoluta. Despediu-se com a mão, enquanto caminhava para a entrada do prédio com passos leves. Marcos esperou pacientemente até vê-la entrar segura no prédio antes de dar partida no carro e se afastar na noite tranquila de São Paulo silenciosa. Dirigiu para sua casa grande, mas já não tão vazia em seu coração, com um sorriso no rosto que não podia apagar mesmo que quisesse. Pela primeira vez em anos incontáveis, sentia-se verdadeiramente vivo. Sentia esperança genuína. Sentia que seu coração fechado tinha espaço para amar novamente, sem medo da rejeição. Pensou em Auxiliadora enquanto dirigia pelas ruas iluminadas, em como seu simples ato de valentia maternal, ao pedir-lhe esse favor incomum, havia mudado tudo. Amanhã mostraria sua gratidão profunda. Amanhã confirmaria o que suspeitava sobre suas verdadeiras intenções maternais ao escolhê-lo especificamente entre todos os homens. Mas mais importante para seu coração apaixonado, amanhã veria Juliana outra vez e poderia começar a construir algo real e duradouro com ela. Dormiu naquela noite com o nome de Juliana nos lábios e sonhos lindos de um futuro que finalmente incluía companhia verdadeira. No dia seguinte, Marcos chegou à sorveteria às 17 horas em ponto, como sempre havia sido seu costume sagrado durante meses de solidão voluntária. Sentou-se em sua mesa habitual junto à janela, com vista para a pracinha. Pediu seu sorvete de sempre com a Auxiliadora, que o atendeu amigavelmente. "Boa tarde, Sr. Marcos. O de sempre?", perguntou ela com um sorriso, enquanto tirava sua caderneta de pedidos, como fazia toda a tarde sem falta. "Sim, por favor, Auxiliadora. O de sempre", respondeu ele, devolvendo o sorriso com calidez genuína que brilhava em seus olhos, antes solitários e agora cheios de esperança. Ela foi preparar seu pedido atrás do balcão e voltou minutos depois com as 2 bolas de sorvete de creme com castanha do Pará perfeitamente servidas. Antes de se retirar para atender outras mesas, parou junto à sua mesa com expressão curiosa, mas respeitosa de seus limites pessoais como sempre havia sido. "Como foi ontem à noite com minha filha no evento?", perguntou com a voz trêmula de uma mãe, esperando desesperadamente boas notícias sobre sua menina. Marcos levantou o olhar do sorvete que ainda não havia tocado e sorriu para ela de uma maneira que fez o coração de Auxiliadora acelerar. "Conheci alguém muito especial ontem à noite nesse evento", disse ele com voz suave, mas carregada de significado profundo e inegável que enchia o ar. "De fato, essa pessoa especial chegará aqui a qualquer momento para se encontrar comigo outra vez, porque quero vê-la de novo." Auxiliadora sentiu algo se apertar dolorosamente em seu peito maternal. Seu sorriso esperançoso vacilou enquanto processava suas palavras com crescente compreensão do que significavam. "Alguém especial", repetiu ela com voz apenas audível, suas esperanças maternais se desinflando como um balão furado sem piedade pela realidade cruel. "Sim, alguém que mudou minha perspectiva sobre o amor e a companhia em apenas uma noite juntos, conversando e nos conhecendo", continuou Marcos, observando cuidadosamente a reação de Auxiliadora. Viu como sua expressão mudava de curiosidade esperançosa a tristeza resignada,
e soube que sua suspeita era completamente correta sobre as intenções reais dela. Marcos viu como os ombros de Auxiliadora afundaram ligeiramente sob o peso invisível da decepção que tentava ocultar sem sucesso de seu rosto transparente. Naquele momento preciso, Marcos soube com certeza absoluta o que havia suspeitado desde o princípio de toda essa situação incomum e especial para ele. Auxiliadora não o havia escolhido aleatoriamente para acompanhar Juliana ao evento corporativo. Ela havia visto nele não apenas um acompanhante temporal para uma noite, havia visto um homem que poderia ser perfeito para sua filha amada, alguém educado e bondoso que a trataria com o respeito que merecia. E agora, acreditando erroneamente que ele havia conhecido outra mulher diferente no evento, Auxiliadora pensava que seu plano cuidadoso havia fracassado miseravelmente sem esperança. "Fico muito feliz pelo senhor, Sr. Marcos", mentiu ela fracamente, tentando soar sincera, mas falhando miseravelmente na tentativa de ocultar sua dor maternal. Marcos quase podia ver fisicamente seu coração se partindo por sua filha, pela oportunidade de amor que acreditava que havia deixado escapar para sempre por má sorte. Mas naquele preciso momento perfeito, a porta de vidro da sorveteria se abriu com o som familiar da campainha e Juliana entrou radiante. Sua presença iluminou todo o local instantaneamente com um sorriso lindo, que brilhava mais que o sol da tarde, entrando pelas janelas grandes. Auxiliadora se virou automaticamente ao escutar a porta se abrir e viu sua filha caminhando com passos seguros para o interior do estabelecimento que conhecia também. "Juliana, o que você está fazendo aqui a essa hora?", perguntou a Auxiliadora completamente confusa, vendo sua filha caminhar diretamente para a mesa onde Marcos estava sentado, esperando-a pacientemente. Juliana não respondeu com palavras à pergunta de sua mãe confusa, simplesmente caminhou até Marcos e tomou sua mão sobre a mesa com naturalidade absoluta. Essa naturalidade revelava uma intimidade recente entre eles que fez a Auxiliadora piscar várias vezes, sem compreender o que seus olhos estavam vendo claramente. Sua mente lutava desesperadamente para conectar as peças do quebra-cabeça complicado que tinha diante de seus olhos incrédulos e completamente surpresos. "Mãe, ele é a pessoa especial que conheci ontem à noite", disse Juliana com voz suave, mas cheia de felicidade pura que irradiava de todo o seu ser apaixonado. A compreensão atingiu a Auxiliadora como uma onda gigante do oceano. Seus olhos se abriram enormes, enquanto olhava rapidamente entre sua filha e Marcos buscando confirmação. "Vocês dois?", começou a perguntar com voz trêmula, sem poder terminar a frase pela emoção imensa que fechava sua garganta com força. Marcos se levantou elegantemente de sua cadeira e se aproximou de Auxiliadora com um sorriso gentil, iluminando seu rosto antes tão solitário e agora radiante. "Sim, Auxiliadora, sua filha é a mulher especial de quem falava há pouco quando me perguntou sobre ontem à noite", confirmou ele com ternura profunda. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas enrugadas de Auxiliadora sem nenhum controle. Anos e anos de preocupação maternal se dissolvendo completamente naquele instante mágico e inesquecível. Não posso acreditar que meu plano realmente funcionou", soluçou a Auxiliadora, cobrindo a boca com ambas as mãos trêmulas de pura emoção transbordante. Juliana se aproximou rapidamente e abraçou sua mãe com força, enquanto ambas choravam juntas de felicidade compartilhada que haviam esperado por anos, sem esperança real. "Mãe, você sabia exatamente o que estava fazendo quando pediu ao Marcos para me acompanhar ao evento?", perguntou Juliana, com voz quebrada por lágrimas felizes. Auxiliadora assentiu entre soluços incontroláveis, incapaz de falar coerentemente, pelo nó gigante de emoção que oprimia sua garganta fechada com força avassaladora. Finalmente, encontrou sua voz trêmula entre as lágrimas que seguiam caindo. "Sempre sonhei para você um homem bondoso, educado e gentil como Marcos aqui presente." As palavras saíam entrecortadas entre soluços que não tentava deter mais porque eram lágrimas de felicidade pura e merecida depois de tanto sacrifício. "Durante meses inteiros, o observei vir aqui sozinho toda a tarde.
Vi como tratava todos com respeito genuíno, como nunca pedia atenção especial, nem ostentava nada. Sua voz se quebrou completamente ao confessar com honestidade brutal. Pensei que se tivesse a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, também se encantaria por você, como eu sabia no meu coração. Marcos sentiu seu próprio coração se inflar de emoção profunda, escutando a confissão completamente honesta dessa mãe valente que só queria o melhor para sua filha. Tinha toda razão, Auxiliadora. Me apaixonei por sua filha desde o primeiro momento em que a vi abrindo aquela porta do apartamento, admitiu ele com voz rouca. E eu me apaixonei por ele por como me defendeu diante de meus colegas cruéis, por como me viu realmente quando ninguém mais fazia, acrescentou Juliana apertando forte. As 3 pessoas permaneceram naquele pequeno círculo de abraço e lágrimas felizes, no meio da sorveteria, cheia de clientes que observavam comovidos a cena. Marcos tomou as mãos trabalhadoras de Auxiliadora entre as suas, com gratidão profunda, brilhando em seus olhos úmidos de emoção que raramente mostrava a outros. Obrigado por ter a coragem de me pedir esse favor tão incomum. Obrigado por ver em mim algo que valia a pena conhecer melhor, disse com sinceridade absoluta. Me apresentou a possibilidade linda de amar, depois de tantos anos vivendo sozinho e completamente resignado à minha solidão autoimposta por medo da rejeição. A cena se dissolve suavemente e reaparece mostrando o mesmo lugar 2 anos depois, num dia ensolarado, perfeito de São Paulo, lindo e brilhante. 2 anos depois, a Auxiliadora já não vestia o uniforme simples de funcionária. Agora usava roupa elegante de dona de negócio bem-sucedida, supervisionando sua própria sorveteria com orgulho maternal. Marcos havia generosamente presenteado a propriedade completa daquela filial especial como agradecimento sincero por ter lhe dado a família que nunca pensou ter em sua vida solitária. Na mesa junto à janela, aquela mesma mesa onde tudo havia começado exatamente 2 anos atrás, estavam sentados Juliana e Marcos juntos novamente. Agora eram marido e mulher unidos em matrimônio. Haviam selado seu amor 6 meses depois daquela noite mágica do evento corporativo, que mudou tudo para sempre. Compartilhavam um sorvete juntos, como haviam feito centenas de vezes desde então. Suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, com alianças de casamento brilhando sob a luz solar. Juliana usava um vestido confortável que acomodava sua figura pós-parto. Seu rosto brilhava com a felicidade profunda da maternidade recente e linda que havia transformado sua vida. Marcos a olhava com adoração absoluta em seus olhos, com um olhar que nunca se cansava de vê-la e admirá-la cada dia de sua vida compartilhada. Entre eles dois, numa cadeirinha especial para bebês, dormia pacificamente o pequeno Gabriel, de apenas 7 meses, com seu rostinho angelical e perfeito. A Auxiliadora se aproximou lentamente da mesa de sua filha e seu genro, com um sorriso radiante que podia iluminar toda a cidade inteira de São Paulo completa. Tomou cuidadosamente o pequeno Gabriel em seus braços de avó amorosa, seu netinho adorado, o fruto lindo do amor que ela havia ajudado a plantar. Se soubesse desde o princípio que Marcos era o dono de toda a rede de sorveterias, provavelmente nunca teria tido a coragem de pedir esse favor, confessou a Auxiliadora. Teria pensado que era impossível que alguém com tanto dinheiro pudesse ser tão humilde e bondoso como ele demonstrava ser toda a tarde aqui. Marcos se levantou e abraçou sua sogra com amor familiar profundo. Mas essa é exatamente a razão por que funcionou perfeitamente a Auxiliadora, porque me viu por quem sou realmente. Olhou para sua família completa e declarou com voz emocionada: "Vocês são minha família agora, a família que se formou através de uma mãe valente que só queria um homem com bom coração." E naquele momento, todos souberam que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, quando os corações bondosos se atrevem a confiar no destino. Se esta história chegou ao seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar. Lembre-se de que as melhores bênçãos chegam quando abrimos nosso coração ao inesperado, quando confiamos que Deus tem planos perfeitos para nós, mesmo quando não os entendemos. Às vezes o amor se encontra nos lugares mais simples,
numa sorveteria, num ato de coragem maternal, na bondade de um estranho. Que Deus abençoe seu caminho e o guie para encontros que transformem sua vida com amor verdadeiro e felicidade eterna. Se você gostou desta história de como um simples pedido uniu duas almas solitárias, deixe seu comentário contando de qual cidade está nos assistindo. Seu apoio nos motiva a continuar compartilhando histórias que tocam o coração e transformam vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história sobre amor, família y segundas chances. Até a próxima. ¿A qué hora uno tiene que sacar hora? Y no me acuerdo a qué hora tenía que ir. Honestamente no me acuerdo. Eso no lo cumplí. Pero a qué costo. Ya no me quería yo. Comencé. Es que soy otro. Afuera se ve bien y adentro rojo. Tiro un fuego cuando el video. No lo niego, pero no han visto ni lo feo. Yo trato de matarlo, pero estos ojos de vampiro que en el pecho ya no hay nada. Ya no siento nada. Que me miro. No quiero volver a la U. Tengo clase el martes. Tengo clase como una vez a la semana. Y aún así no quiero ir, chiquillo, qué horror. Voy a meterme aquí todos los días a jugar Minecraft. Odio a los humanos. No me convences. No, pero son los ramos que me sobraron. Entonces los tengo que dar ahí. Pero ahora sobre el foro. Literal, yo me miro con estos ojos de vampiro. Mañana quiero aprender de nuevo con el Minecraft, no sé qué opinan. Pero no tan... Capaz prendo igual de temprano. No igual de temprano, pero sí temprano porque tengo clase el martes. Entonces yo generalmente no aprendía los lunes para ir temprano a clase los martes. Pero si apago temprano, puedo ir a clases tranquilas. Si no, como tengo dos clases, no me mandan tarea para la casa, por así decirlo. Entonces igual podría aprender como tipo 6, ¿les tinca? Como de 6 a 9, 8, por ahí. Para después poder ir a acostarme. Me convertí en un monstruo. Consigo lo que quiero. Pero qué cosa. Ya no siento nada. ¿Cómo domestico a esos monos? Yo sé que se pueden domesticar. Uy, es la mea casa. Yo creo que le voy a estorbar. Debería moverme nomás. Tiene la media casa ahí. Un caballo marino. Aparte aquí. Alex. ¿Te fue a comer? Ay, mi barco. Lo recojo ya, era. Debería saludar. Me dio vergüenza. Es que me da vergüenza, pues. Entiéndeme, ya voy a dejarlo aquí para que no me dé vergüenza saludar a nadie, ¿ok? Tengo que ser una chica más... Pero es que me dio vergüenza. Más encima justo estaba mirando para atrás, no me alcanzaba a ver. Au. Uy, estoy a medio corazón, mamita. ¿Mi casa dónde está? Aquí. Viste, está como demasiado cerca de ellos, de todo el mundo, entonces siento que va a estorbar un poco. Debería moverme. Porque yo igual tampoco quiero que mi casa sea como chiquitita, entonces... Ahí se me complica un poco el sueño americano.
¡Ah, por fin una mochila! ¡Qué horror! Sí, no, chiquillos, nosotros estamos sobrados de comida. Lo único que nos falta es... Oye, pero esta mochila va colchanesca, por no decir de otra manera. ¿Cómo la mejoro? La voy a mejorar al tiro porque... Así pues. Ya estamos bastante mejor con el tema del espacio. Nos llevamos estas cosas y nos vamos de aquí. Y comemos también. O bueno, ella quería información. Por fin, chiquillos, no puedo creerlo. Costó una banda. Oh. Ya no vamos a hacer mala onda, fue un regalo. Ay, eso creció. Al final del día fue un regalo. Otro nos pone mochila, déjame. Déjame. No, no, acabo de aparecer. No, no quiero, ya almorcé, no. Bueno. Ya miren, entonces una cafetería mística por aquí estaría exótica. ¿Qué opinan? Es que a mí ese... ¿Y este aldeano de remil cojones que saca? No sé. Estoy analizando ambiente, viendo, porque igual me gustaría como tener mis cultivos y cosas así, entonces no quiero que sea como tan cerca de la casa de otras personas. Así que igual me gustaría alejarme un poquito. Bacán de stream, ¿qué plidera? Con nata, de nuevo medio hipo. Vale, especial. Perdón. Yo creo que está bien aquí. Vale, especial de los 300 seguidores. No puedo dejar. Mira, aquí está la nueva cueva. No sé, podríamos ponernos. Es que a mí honestamente me gusta por acá. Aquí, mamita, hola. Pero esto debe estar más explorado. Entonces. ¿Ustedes creen que esto está cerca del spawn? ¿Ustedes consideran esto cerca del spawn?
Yo creo que está bien. ¿O no? No, pues, después escuché una voz. Ay, hola. Hola. Ay, no puedo con el hijo. Ay. Buenas. Yo. Hola, vengo. ¿No te muevas? Ok. Bueno. A ver. Nah, increíble. La voy a